Irmãos, eu gostaria de dizer em 2 frases apenas quem eu sou. Meu nome é Bernardo Kuiper, não vou cansar vocês com a pronúncia do meu sobrenome. É holandês, nós moramos na Holanda, estou aqui com minha esposa Karima e temos 2 filhos que deixamos na Holanda. E gostaria também de trazer saudações dos irmãos com quem reunimos na Holanda, numa pequena cidade chamada Deventer. Não é do porte de São Paulo, também nem de Porto Alegre ou Goiânia. Uma cidade de uns 120 mil habitantes no interior da Holanda. O interior da Holanda é quase tudo fora de Amsterdã. Você sai de Amsterdã, você está no interior da Holanda. Você continua mais um pouco, você já está na Alemanha. A Holanda é um país muito pequeno, mas damos graças a Deus que nós podemos viver naquele país e sermos uma testemunha do Senhor Jesus. Eu peço compreensão dos irmãos, porque eu falo português, sou nascido no Brasil e passei grande parte da minha juventude aqui, mas depois passei muitos anos fora na Holanda e o meu vocabulário é um pouco restrito. Quem sabe, às vezes, eu vou pedir ajuda de algum irmão para achar a palavra certa. Eu sou muito grato ao Senhor por esse tema maravilhoso que Ele colocou no coração dos irmãos para falar sobre a plenitude de Cristo, sobre a grandeza e a sublimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de começar lendo novamente Efésios capítulo 4. A partir do versículo 7, leiamos até o versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Especialmente nesse trecho, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui nós vemos que há algo a que devemos chegar. E eu gostaria de demonstrar uma ilustração. O que significa para mim a plenitude de Cristo? Eu espero que com isso possa ficar mais claro. Eu gosto de usar ilustrações para dar uma pequena ajuda a entendermos verdades bíblicas de uma forma humana. Não sei se os irmãos podem ver aquela distância, mas isso aqui é uma garrafa de Guaraná. A palavra plenitude tem a ver com encher. Eu gosto muito de Guaraná. Eu gosto do sabor, meus filhos gostam do sabor do Guaraná. Então eu escolhi o Guaraná. O que nós fazemos, irmãos, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não causar bagunça aqui.
Nós colocamos o Guaraná num copo para poder tomar. Suponhamos que nós somos um copo, que o copo nos representa como homens. Então o que eu faço? Eu encho o copo de Guaraná. Não vou encher muito, porque senão vai causar bagunça. Agora suponhamos, irmãos, que eu comecei a descobrir, eu gosto desse Guaraná, o sabor é bom, mas eu comecei a descobrir que o Guaraná não é tão bom para a minha saúde. Tem um irmão aqui que pode explicar a razão. Eu tive o privilégio de ouvir um pouquinho da explicação uns dias atrás, que o Guaraná não é tão bom para a saúde quanto o paladar do Guaraná é. O sabor é gostoso, mas ele não faz tanto bem à minha saúde do que a água. A água é muito melhor. A água, ouvi um médico dizendo que, acho que 4/5 do nosso corpo consiste de água. Então a água é muito bom para nós. Agora eu quero abrir essa garrafa e eu quero encher esse copo de água. Só que não vai dar, porque ele já está cheio de Guaraná. Então o que é preciso fazer, irmãos? E agora eu não vou poder continuar muito bem com o exemplo, então eu vou usar outro. Porque senão vai fazer muita bagunça aqui. Agora, nesse caso, o Guaraná tem que ser despejado, mas eu não vou despejar ele aqui, né? Alguém vai poder beber depois. Eu despejei o Guaraná, eu esvaziei o copo para poder encher o copo de água. Agora eu esvaziei o copo, esse copo de Guaraná está vazio agora. Agora eu vou poder enchê-lo de água. Agora sim. Agora é possível encher o copo de água. A água poderia ser representada pela vida de Cristo. Vou aproveitar e tomar um golinho. Agora eu vou querer ir um pouquinho mais além, mas não vou poder demonstrar essa ilustração aqui. E é uma ilustração, eu vou dizer, foi um irmão que já avançado em idade, que nos visitava algumas vezes na Holanda, mais ou menos 20 anos atrás, um pouquinho mais, 25 a 20 anos atrás. Ele era um missionário que cresceu na igreja de T. Austin Sparks, em Londres, e foi enviado como missionário para a Índia. E na Índia ele foi usado pelo Senhor juntamente com um irmão chamado Bhakt Singh, e o Senhor deu um grande avivamento. Mais de 1000 assembleias surgiram durante o ministério do irmão Bhakt Singh. Esse irmão é chamado Goldsworthy, e ele assistia juntamente com outro irmão, aquele irmão Bhakt Singh, no seu ministério. Depois ele se mudou para a Austrália, e quando estava na Austrália ele fez várias visitas a nós, e nós fomos muito abençoados pelo ministério dele. E uma das coisas que ele falava, e ele já tinha mais de 80 anos de idade, eu estou apenas começando a ver algo do grande mistério de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo. E os irmãos já explicaram antes de mim como só por revelação nós podemos chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. Esse irmão já estava trabalhando para o Senhor há muitos, muitos anos. Ele tinha a humildade de falar: eu estou apenas começando a ver algo do grande mistério de Deus. E como o irmão Christian já nos explicou ontem, nós temos necessidade de todos os santos para podermos compreender a grandeza do amor de Jesus Cristo. Nós não podemos compreender com 2, 3, 4, mesmo que sejam 100, 200, 300 reunidos, onde estamos reunidos. Nós somos um grupo de mais ou menos 50, quando nós incluímos todas as crianças e criancinhas também. Não é um grupo grande, mas nós somos muito limitados para poder compreender o grande amor do Senhor Jesus Cristo. Então, continuando a ilustração, ele falava assim, esse irmão Goldsworthy:
Ele falava assim: se eu tenho esse copo cheio da vida do Senhor Jesus Cristo, eu sou o vaso, eu sou o homem que recebe das grandes grandezas, das grandes bênçãos do Senhor Jesus. E eu me enchi. Mas eu não cheguei ainda à plenitude, porque, veja só, se eu lanço esse copo cheio de água para dentro do mar, e todos os copos individuais são lançados para dentro do mar, então ele vai ficar completo, ele vai transbordar. Então nós vamos estar cheios de Jesus Cristo. E é sobre isso que estamos falando esses dias, irmãos. A plenitude de Jesus Cristo. A plenitude, a parte que eu gostaria de ressaltar é o processo pelo qual o Senhor enche. A plenitude é o resultado de encher algum vaso, algum copo, até que ele transborde. Quando ele transborda, chegou a plenitude em si mesmo. Quer dizer que a plenitude é o final de um processo. E nós vamos ver mais significado da palavra que é usada para plenitude no grego. A palavra usada é pleroma. Pleroma. E significa exatamente isso, o resultado de algo que foi enchido, que se encheu, até que transborde. É o final daquele processo. E eu vou mencionar outra palavra grega, que é a palavra teleios, ou teleio, que também encontramos essa palavra em Efésios 4:13, e ela está relacionada com essa palavra pleroma. A palavra teleio é a palavra a perfeita varonilidade. Perfeita. Paulo fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao homem perfeito. Isso significa o homem maduro. Isso é usado para aqueles que chegaram à maturidade. E esse é o texto que eu vi no site de A Maturidade, Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É um alvo a ser alcançado. O crescimento é pouco a pouco, gradativamente, nós vamos crescer até que nós cheguemos ao alvo final, o destino final. O destino final descrito aqui como a estatura da plenitude, e antes disso, a perfeita varonilidade. Eu tenho que dizer que uma palavra assim como varonilidade é um pouco difícil para mim entender, mas quando eu leio o homem perfeito, acho que a edição corrigida fala assim, traduz assim, ao homem perfeito, ao homem maduro, adulto, amadurecido. Então eu compreendo muito melhor. Eu gostaria de ressaltar nessas 4 sessões que os irmãos me concederam para compartilhar, o processo pelo qual passamos, pelo qual passaram homens de Deus no Antigo Testamento, pelo qual passou o próprio Senhor Jesus Cristo, para ser aperfeiçoado, pelo qual passamos cada um de nós, até que nós cheguemos a este alvo que nós vemos aqui em Efésios 4:13. Um alvo a ser alcançado. Então, assim, eu dei o título a essas mensagens, Alcançando a Sua Plenitude. Eu gostaria de, primeiro, dar uma olhada melhor a essa palavra pleroma. E eu vou começar lendo, e eu espero, irmãos, que vocês não achem ruim, mas eu tenho muitos versículos para lermos juntos da palavra. Eu gosto de falar pouco
e deixar a palavra falar muito. Eu gostaria de começar em Marcos 2, 21. Marcos 2, 21. E estamos, então, vendo onde a palavra pleroma é usada, não todos os versículos onde é usado e nem todos os significados, mas tirando alguns, ressaltando alguns, e também a palavra, o verbo. Pleroma é o substantivo, o verbo também é usado em vários lugares, além de, uma vez, quero mencionar um versículo onde é usado o adjetivo. Começando em Marcos 2, 21, para podermos compreender um pouco mais do significado dessa palavra plenitude, que no grego é pleroma. Marcos 2, 21. O Senhor Jesus falando com os fariseus. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Quando eu era menino, nós usávamos blusa de lã, e quando usava demais, então começava a criar buraco aqui nos cotovelos. E minha mãe pegava um pedaço de pano e costurava por cima daquele buraco e podíamos usar a blusa por mais tempo. Aquilo é um remendo. Esse é o remendo a que o Senhor Jesus se refere aqui. Um pano novo em veste velha. A veste é velha, está se rasgando, está precisando de reparo. Então, alguém tenta colocar um remendo. O Senhor Jesus está avisando aqui, se você usa pano novo para colocar em veste velha, a rotura pode ficar maior. Em vez de ajudar, vai piorar. O remendo, então, é um complemento daquela veste velha que está criando buraco. É algo que está preenchendo uma lacuna. Esse é um dos significados da palavra pleroma. Lacunas sendo preenchidas. Os jovens aqui devem conhecer. Faz muitos anos que eu fiz algum exame, algum teste aqui no Brasil, mas lá na Holanda está sendo usado até hoje. Essa prova que você tem que fazer, português, por exemplo, no caso de vocês, talvez melhor em inglês, que está escrito uma frase, mas tem os pontinhos lá e você tem que preencher a palavra que tem que ser preenchida naquela lacuna, naqueles pontinhos. Você tem a frase, mas você precisa preencher o que está faltando. Essa é a ideia desse remendo. Aquilo que abriu uma lacuna precisa ser preenchido. Então vamos para o próximo, Marcos 8, versículo 20. Marcos 8, versículo 20. E há outros versículos sendo usados nesse mesmo contexto. O Senhor Jesus falando sobre a maravilhosa multiplicação dos pães. E ele está falando aos discípulos, lembram do que eu fiz. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Só essa parte, irmãos. O Senhor Jesus refere, ele fala das 2 vezes que ele multiplicou os pães, quantos cestos cheios, quantas plenitudes de cestos, está escrito assim no original, quantas plenitudes de cestos vocês buscaram? Lembra, irmãos, ele repartiu os pães, ele multiplicou os pães, ele alimentou toda aquela multidão de pães, depois ele disse aos discípulos, vocês vão e recolhem os cestos. E eles vieram com cestos cheios, com uma plenitude de cestos, voltaram ao Senhor Jesus. Cestos tendo sido enchidos com aqueles pedaços de pão que tinham sobrados. Vamos ao terceiro, irmãos. Eu estou indo cronologicamente assim pelos versículos. João capítulo 1, versículo 16.
João 1. Vamos ler o 14 também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Vamos pensar só um momentinho aqui, irmãos. Será que esse é o testemunho da tua vida? Na tua vida você pode testemunhar da plenitude de graça de meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho recebido graça sobre graça. Isso quer dizer, você recebe graça hoje, você recebe graça amanhã, você recebe graça no outro dia, e você continuamente está recebendo graça, tudo da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão grande, tão cheio de graça. Ele distribui de sua graça a cada um dos seus filhos. Cada um dos que creem nele, esperam nele. Que maravilha, irmãos. Nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Vamos ao capítulo 12. Nós vemos então, a plenitude de Jesus Cristo é tão grande que transborda para nós. Versículo 12, capítulo 12, versículo 3. E a história é conhecida. Maria ungindo ao Senhor Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Ela ungiu os pés do Senhor Jesus, e a casa se encheu da fragrância daquele perfume. Uma casa sendo enchida com perfume. Outro uso da palavra, do verbo, João 16. João 16, versículo 6 e versículo 24. Duas coisas com o que nossos corações podem ser cheios, enchidos. João 16, versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui também é usada para que vocês sejam enchidos de alegria. Enchidos. Quer dizer, quando você enche completamente, você completou, né? Eu lembro que quando a gente vai com o carro abastecer, a gente quer encher o tanque, a gente fala completo, por favor. Então é esse o uso da palavra. Completo significa encheu totalmente. Pode ser de tristeza, pode ser de alegria. E o Senhor tira a nossa tristeza para dar ao invés a sua alegria nos nossos corações. Até transbordar, irmãos. Quem sabe a gente volta a esses assuntos mais tarde. Mais um uso, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Eu começo no versículo 29. Onde Paulo escreve aos romanos acerca do desejo que ele tem de visitá-los. E ele diz assim, a segurança que ele tem. Versículo 29. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo está confiante que quando irá aos romanos, para estar lá com os santos, ele estará trazendo consigo mesmo a plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, eu orei por esse versículo para ser realizado para essa conferência, para que possamos receber a plenitude da bênção de Cristo que Ele tem preparado para nós, a plenitude da sua bênção. Será que desejamos algo mais?
se nós recebemos da sua plenitude, não há nada senão a Ele. Voltando nesse capítulo para o versículo 13, um versículo muito conhecido, creio que de todos. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança quer encher-nos com gozo e paz na nossa fé. Gozo e paz. Gozo e paz não somente no dia de domingo, quando estamos reunidos com os irmãos, louvando ao Senhor. Gozo e paz, irmãos, a cada dia, a cada momento do dia. Gozo e paz lá no seu trabalho, dentro de casa, com seus filhos. Onde quer que estejamos, gozo e paz, enchendo os nossos corações até transbordar. Para que sejamos ricos de esperança, o Deus da esperança. A palavra é usada também para o tempo chegado. Gálatas 4, versículo 4. Há outros usos, outros versículos onde é usado dessa forma. Vamos ler só Gálatas 4, versículo 4. Como se fosse que um tempo está estabelecido, mas o tempo não é algo definido. Nós, quando marcamos uma hora, nós falamos domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos nos reunir. Então aquilo é uma data e é um horário fixo, que não tem, todo mundo sabe. Quando chega domingo, às 10 horas da manhã, é o horário marcado. Aqui é usado diferente. Aqui é usado assim: vindo, porém, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando veio a plenitude do tempo, o tempo estabelecido se completou, então Deus enviou o seu Filho. É uma maneira diferente de usar o tempo do que nós usamos. Nós falamos data e hora, mas aqui se fala a plenitude do tempo. Quando o tempo determinado chegou, então Deus enviou o seu Filho. Um significado um tanto equivalente é que o Senhor Jesus fala muitas vezes para que seja cumprido o que foi escrito no Antigo Testamento. O cumprimento, aqui é o cumprimento do tempo, lá é o cumprimento da profecia. Muitos usos dessa forma, muitos versículos falando assim. O cumprimento da profecia. Essa mesma palavra é usada para isso. Agora vamos aos Efésios. Efésios 1:10 é o mesmo uso dessa plenitude dos tempos, mas vamos ler esse versículo. 9:10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, na dispensação da plenitude dos tempos, isso quer dizer, nos tempos do fim, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus quer fazer convergir nele, nessa dispensação da plenitude dos tempos, quando o fim dos tempos é chegado, Deus quer fazer convergir nele todas as coisas, tanto do céu como da terra. Tudo estará concentrado, convergido em Cristo. Versículo, esse já foi lido, mas vamos ler mais uma vez, 22 e 23, desse mesmo capítulo, Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui nós temos o uso tanto do substantivo, pleroma, a plenitude, como também do verbo plero, que a tudo enche em todas as coisas. Aqui, nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, a esse versículo. Aqui diz que a igreja
O corpo é a plenitude de Cristo. Esse é um mistério, irmãos. Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde. Cristo enche a tudo e em todos. Capítulo 3, versículo 19, também já foi lido. 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, nessa versão, para que sejais enchidos de toda a plenitude de Deus. Enchidos de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, enche até ficar pleno. Capítulo 4, versículo 13, nós acabamos de ler. Versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Mais uma vez o verbo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos ler também capítulo 5, 18. Capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aqui fala de um processo que devemos fazer, praticar diariamente, continuamente. Não é uma vez eu me encho do Espírito, pronto, agora eu estou cheio. O resto da vida eu estou cheio, pronto. Não preciso fazer mais nada. Aqui isso significa continuamente estou me enchendo com o Espírito. Agora vamos a Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, 19. Esses são trechos a que esperamos voltar mais tarde, em outras sessões. Colossenses 1, 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus residisse em Cristo. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 8 termina com Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A plenitude de Deus, da divindade, habita corporalmente em Jesus Cristo. E nós fomos aperfeiçoados, ou outras versões traduzem diferente, porque a mesma palavra, ser enchidos, nós fomos feitos completos nele. Nós recebemos a plenitude nele. Nós recebemos o enchimento nele. Essas são verdades muito grandes, irmãos, muito elevadas. E nós temos que voltar a esses assuntos mais tarde. Mais um uso do adjetivo, voltando a Marcos, capítulo 4, 28. O adjetivo dessa vez. A gente percebe que a palavra pleroma é traduzida como plenitude, como também perfeição. E o verbo também, às vezes, é traduzido como aperfeiçoado. É por isso que o relacionamento entre as duas palavras, pleroma e teleios, é tão próxima. Agora aqui, Marcos 4, 28, é uma parábola de uma semente a que é comparada ao reino de Deus. 28. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse cheio é aquela palavra que é derivada de pleroma. O grão cheio. Então primeiro tem a erva, depois cresce a espiga e por fim o grão cheio na espiga, que fala da maturidade. Porque 29 já é traduzido aqui. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quando está tudo maduro, quando chegou aquela maturidade, então a ceifa poderá ser recolhida. Agora vamos ver
alguns muito poucos usos da palavra teleios. Colossenses 1, 28. Efésios 4, 13, nós já lemos juntos, então vamos agora a Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, falando sobre Cristo e o mistério, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, vocês veem o alvo de Paulo no seu ministério, quando ele estava dando testemunho do mistério que foi revelado a ele. O alvo que ele tinha é que todo homem fosse levado à perfeição em Cristo. Todo homem se tornasse perfeito em Cristo. Nós não podemos estar satisfeitos em crescer só um pouquinho. Nós devemos crescer até que nós cheguemos à maturidade. Quando nós temos filhos, um nenenzinho pequeno. Ontem eu vi que havia uma irmã com um nenenzinho pequeno e toda a atenção estava voltada para aquele nenenzinho pequeno, porque é tão bonito, é tão lindo. Mas se aquele nenenzinho pequeno, depois de 10, 15 anos, continuar daquele tamanho, os pais vão ficar muito preocupados, muito mesmo, e muito antes, né? Não é só aos 10 anos que vão ficar preocupados, mas logo, se a criancinha não cresce, eles vão ficar muito preocupados. E vão ao médico ver se tem alguma providência que pode ser tomada para que a criancinha cresça. Porque o alvo é que ela cresça até ser adulta. O alvo de Paulo, no seu ministério, é que todo homem se tornasse perfeito em Cristo. Agora, Hebreus 2, versículo 10. Ainda estamos falando do uso da palavra teleios, aperfeiçoar. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Está muito claro que está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha de ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Nós vamos voltar a ver mais sobre isso mais tarde. Capítulo 5, versículo 9, mais uma vez, o uso da palavra aplicada ao Senhor Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele tinha sido aperfeiçoado e ele foi aperfeiçoado, agora para nós é no passado. Capítulo 7, 28, mais uma vez, capítulo 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O Filho de Deus perfeito para sempre. Então nós vemos, irmãos, vários usos dessa palavra plenitude e da palavra encher e da palavra aperfeiçoado ou aperfeiçoar. O alvo de Deus é que a obra que Ele começou em cada um de nós seja levada à perfeição. Deus trabalha em cada um de nós individualmente, mas a perfeição só vai ser alcançada corporativamente, coletivamente, juntos. Eu uso a palavra corporativamente porque nós somos um corpo, nós somos membros de um corpo. Então eu quero voltar a Efésios 4, onde nós já lemos o trecho, e olhar um pouco melhor para aquela parte de Efésios 4 que nós lemos, sobre o crescimento do corpo. Efésios 4, aquele trecho de 7 a 16. De 7 a 10 vamos ler novamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele subiu depois que ele tinha descido. Ele desceu primeiro, então ele subiu, e quando ele subiu, ele distribuiu dons aos homens, a cada um de nós. O dom da sua vida, em primeiro lugar. E todos os demais dons que ele deu na sua vida. Todas as características que são dele. Lembra em Gálatas 5, a descrição do fruto do Espírito. Todas aquelas características da vida do Senhor Jesus que devem ser expressas por nós. Nas nossas vidas, essas características devem ser refletidas, porque é a vida de Jesus Cristo dentro de nós. Então ele primeiro desceu à terra, depois ele subiu aos céus, ele distribuiu dons. Quais são esses dons? Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Parece que os dons são homens que exercem funções dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Homens a quem Deus concede um encargo para exercer uma certa função, e eles são dados como dons, quer dizer que esses ministérios são dados como dons ao corpo, à igreja. Vamos ler adiante, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando diz com vistas, quer dizer que tem um alvo aqui. Por que os dons foram dados? Por que esses ministérios são levantados pelo Senhor e dados como dons à sua igreja? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Lembram que a gente leu todo homem perfeito em Cristo? Que esse é o alvo de Paulo no seu ministério. Ele era mais do que só apóstolo, ele era mestre, ele era evangelista também. Ele era profeta. Ele tinha quase todos os dons. Mestre, pastor. O desejo de cada um que serve ao Senhor é que todos cheguemos, alcancemos aquela plenitude de Cristo. Aqueles são os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros ministérios exercidos no corpo de Cristo. Então, esse é o alvo, o aperfeiçoamento dos santos. De fato, a palavra aperfeiçoamento significa equipar. Equipar os santos, você equipa um esportista, por exemplo. O que nós temos lá na Europa muito é o ciclismo, por exemplo. Só um exemplo que me vem na cabeça agora. O ciclismo. Aquelas pessoas correm muito rápido naquela bicicleta. Eles percorrem toda a França em 20 e poucos dias. São os que melhor sabem o ciclismo. Eles são os melhores naquele esporte. Mas eles precisam ser equipados. Por exemplo, eles têm uma bicicleta. Não uma, né? Eles têm várias bicicletas. Porque se uma falha, eles trocam por outra. Durante a corrida. Aquelas bicicletas, você pode imaginar, custam milhões. Porque tem que ser muito bem o equipamento que eles usam para que eles possam alcançar o alvo. E o alvo é que eles ganhem o primeiro lugar. Qualquer esporte que se usa de equipamentos, você vai ver que é assim. Outras pessoas estão providenciando o equipamento para que aquele corredor possa ter toda a oportunidade de alcançar o primeiro lugar.
Então esses apóstolos, mestres, pastores, foram dados à igreja para equipar os santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Serviço dos santos, irmãos. Os santos têm serviço para fazer. Não é só os apóstolos, os mestres, os pastores, os evangelistas que têm serviço para fazer. Todos os santos têm uma função a executar no corpo de Cristo. Cada um de nós, você e eu. Não é sempre o mesmo trabalho. Um tem um trabalho aqui, outro tem um trabalho ali. O serviço pode ser diferente, mas nós todos devemos desempenhar o nosso serviço para que seja alcançado aquele alvo. Seja alcançado aquele alvo. E o alvo, a gente já leu em versículo 13, a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. No início é assim. É por isso que tem crescimento. No início, nós facilmente somos levados para o lado, desviando daquilo que Deus quer. Porque ainda não estamos estabelecidos, não somos adultos ainda. Não temos aquela compreensão da vida cristã, da vontade de Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender com Cristo. No início, então, somos facilmente levados, agitados de um lado para outro. Alguém vem, fala aquilo, isso é uma boa ideia. Outra pessoa vem e fala outra coisa, mas isso também é uma boa ideia. E a gente facilmente pode seguir vários conselhos. Nós precisamos ir aprendendo a conhecer a vontade de Deus revelada por Jesus Cristo. Mas no final, nós não seremos mais como meninos, não seremos mais agitados, nós vamos ser firmes no caminho da fé, alcançando o alvo. Por isso diz, versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo é necessário. E vocês conhecem, irmãos, quando uma parte do nosso corpo falha, todo o corpo sofre com aquela falha. Quando uma parte do nosso corpo está doente, nós estamos doentes. Nós não podemos funcionar como devemos. Quando só o dedãozinho do pé está machucado, é uma dificuldade para andar. E assim, todos no corpo são necessários para alcançar aquele estado de adulto, aquela estatura da plenitude de Cristo. Todo o corpo bem ajustado e consolidado, o auxílio de toda a junta, cada parte do corpo tendo sua própria função, deve exercer sua função para que o corpo alcance aquele alvo final. Interessante isso, irmãos, no versículo 16. Com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, não é aquela pessoa que está pregando a palavra que edifica a igreja. Não é. Aquela pessoa está sendo usada por Deus para que os santos edifiquem a si mesmo em amor. Quer dizer, os próprios membros do corpo, eles promovem o aumento e a edificação de si mesmo. Não é aquele pregador
que pode edificar a igreja. A igreja só é edificada quando os membros executam o seu serviço. Eles desempenham aquilo que eles têm de fazer. Cada um desempenha aquilo que tem de fazer. E só assim vamos alcançar a plenitude. E Deus usa ministérios, Deus usa pregadores, Deus usa ministros da palavra. Mas não são eles que podem construir a igreja. Não são eles que podem edificar o corpo. O tempo está indo mais rápido do que eu pensava, como de costume. Eu acho melhor ficar por aqui hoje, irmãos. E amanhã eu vou brevemente dizer o que eu ainda mais quero dizer. Partindo daqui, eu gostaria de ver como o processo do qual eu estava falando, o processo de enchimento, que é o processo que eu demonstrei na ilustração, de primeiro ter que esvaziar, para depois poder encher, como esse processo operou. Em primeiro lugar, no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho 3 partes. Primeiro, a parte antes da sua vinda à terra, nós vemos como ele era cheio, como ele era pleno, a plenitude de Deus estava com ele. E a segunda parte é a parte durante a sua humanidade, o tempo que ele peregrinou sobre a terra e ministrou aqui entre nós como homens. Como ele era cheio de Deus, cheio de várias outras coisas. E depois, a plenitude que ele recebeu, depois que ele foi exaltado aos céus. Depois da sua ressurreição, que ele foi elevado aos céus. Começando com isso, nós primeiro olhamos para o método que Deus usou para aperfeiçoar o seu Filho. Hebreus 2:10. O método que Deus usou para aperfeiçoar o seu Filho através dos sofrimentos que ele teve de sofrer. Depois, nós queremos ver como o homem é necessitado de ser enchido por Deus. O homem, como ele é vazio, e como ele precisa de Deus, e como Deus deseja encher os homens. E a última parte seria o método que Deus usa para nós sermos cheios, para esvaziar-nos e para encher-nos. E eu espero poder dar alguma ajuda prática também, Senhor, da minha própria experiência, que nós experimentamos também como igreja em Deventer, já há muitos anos, reunindo juntos, passando pelas lições que o Senhor tem nos ensinado, para testemunhar daquilo que Deus está fazendo, e está fazendo certamente também com vocês. Então eu queria terminar por aqui, irmãos, por hoje. Eu creio que já está quase na hora do almoço, e continuaremos amanhã. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela maravilha da tua obra. Te agradecemos pela plenitude de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo mistério revelado a nós pelo Espírito Santo. Senhor, nós temos que testemunhar e confessar que apenas vemos só um pouquinho daquela grande plenitude do mistério de Cristo. Senhor, nós desejamos ver mais e nós pedimos que Tu ilumines os olhos dos nossos corações, para que Tu possas revelar aquele mistério oculto por milhares de anos, Senhor, mas agora revelado aos Teus fiéis. E te pedimos, Senhor, que Tu abras os olhos dos nossos corações e nos dês a vida, Senhor. Tu nos dês a plenitude do Teu Espírito, que podemos estar cheios do Teu Espírito a cada dia em que vivemos, sendo enchidos mais e mais, até que nós possamos alcançar aquela plenitude em que, como aquele copinho cheio de água, seja lançado no mar e nós estejamos gozando de todas as riquezas insondáveis do Senhor Jesus, na sua plenitude derramada sobre nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já falaste aos nossos corações. Pedimos que Tua palavra se torne vida dentro de cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém.